Bom dia. Romanos 2. Carta aos Romanos, capítulo 2. Portanto, és indesculpável o homem, seja quem for, quando julgas, porque a ti mesmo te condenas em tudo aquilo que julgas no teu semelhante. Pois tu que julgas, praticas exatamente as mesmas atitudes. A desculpa hoje, pelo menos no meio evangélico, nesse meio que se dizem cristão, tudo hoje não julgueis, irmãos, não julgueis, irmãos. Mas a palavra de Deus, ao contrário, nos manda julgar. Nós temos a função, a obrigação de julgarmos o nosso semelhante. Essa carta aqui que é escrita por Paulo não é contraditório, não. E lá no livro de Coríntios, no capítulo 6, no capítulo 5, lá no versículo 12, ele diz assim: pois como haveria eu de julgar os que estão fora da igreja? Todavia não deveis julgar os que são de dentro? Contudo, Deus julgará os que são de fora. Expulsai, portanto, do vosso meio esse que vive na prática da indecência. Aí ele entra no capítulo 6 ali, no versículo 1, já diz assim: atreve alguém entre vós, quando há litígio de um contra o outro, levar o caso para ser julgado por pessoas pagãs e não pelos próprios santos? Ou desconheceis que os santos julgarão o mundo todo? E se o mundo será julgado por vós, como sois incompetentes para julgar assuntos de tão menor importância? Paulo falando. E mais, Jesus nos fala sobre o julgamento também. Só que a questão é, nós não podemos julgar alguém se nós estamos incorrendo no mesmo erro ou em erros semelhantes. Então essa desculpa hoje que as pessoas apresentam, não julguei, irmãos, não julgueis, na verdade é uma desculpa para justificar os seus erros. Que no fundo acredito que elas têm consciência que estão no erro, elas têm consciência que estão em pecados, então com certeza não podem julgar. Porque se elas julgarem estando em pecado, a palavra de Deus acabou de nos falar que ela é indesculpável. Não tem desculpa. Então, devemos julgar sim. Mas antes de olharmos o cisco no olho do irmão, como Jesus falou, é necessário primeiro nós tirarmos a trave, tirar o poste dos nossos olhos. É nossa obrigação andarmos em santidade, praticar o Evangelho de Jesus Cristo e, consequentemente, julgarmos. Mas não podemos, volto a insistir, estarmos julgando, apontando erros dos outros, estando nós em erros semelhantes ou pior. Eu não posso julgar o adultério de alguém estando eu no pecado da mentira. Eu não posso julgar alguém, um assassino, um ladrão, se eu cometo o pecado, sei lá, da fornicação ou outro pecado. Eu tenho que estar em santidade para me julgar. E o que é o pior, nós vamos ver mais adiante, é obrigação nossa de julgar. Se eu não estou praticando aquilo que o Senhor mandou, eu estou me omitindo. Omissão também é pecado. E por que estou me omitindo? Porque eu sei que eu estou no pecado, eu sei que não vou julgar ninguém porque eu tenho erro, eu tenho pecado, eu continuo no pecado, e se eu fizer isso eu vou receber condenação do Senhor. Se eu estou agindo assim, já estou pecando mais ainda, por omissão. Eu não abro mão do pecado, e além do mais, a minha função, que é de julgar, eu não estou exercendo. Vou prestar conta disso diante do Senhor. Isso não tem nenhuma desculpa.
Tu vê que o Paulo começa dizendo, é indesculpável o homem, seja quem for. Não importa quem é. Ah, não, é uma ovelhinha, é um pastor, é um bispo, apóstolo, não interessa quem é. Se ele está julgando alguém, mas ele está em erros, em pecado, ele é indesculpável. Não tem condição de desculpá-lo. Porque ele mesmo está condenando naquilo que ele está julgando os outros. Então temos que entender sobre a questão do julgamento. É minha função julgar. E Paulo, nós vimos lá na frente, ele ainda fala ainda. Eu não posso, por exemplo, estar julgando quem está no mundo, está lá nos erros, vive no mundo no pecado. Eu não posso estar julgando porque essas pessoas elas não conhecem a verdade. Mas é minha função julgar quem diz conhecer a Cristo e vive no pecado, e vive na prática do pecado. Então, acaba sendo, quando eu falo de alguns supostos pastores, acaba sendo indesculpável os supostos pastores que andam cometendo todo tipo de erro e pecado, sabendo que estão mentindo, que é contra a palavra de Deus. Ainda condena esse ou aquele. Nós não podemos condenar se nós estamos incorrendo em erros semelhantes. Versículo 2. Mas nós sabemos que o julgamento de Deus é de acordo com a verdade contra os que praticam tais ações. Deus vai julgar com certeza todos os que estão julgando, apontando o dedo para outros, mas eles estão em pecado. Mas não, se eu estou em pecado, eu não tenho condições nenhuma de julgar, de apontar, de condenar ninguém. Eu não posso comentar, eu não posso criticar, eu não posso condenar quem vive no adultério. Se eu vivo numa mentira, ou se eu também estou cometendo adultério. A Bíblia fala que é indesculpável. Ou seja, eu vou enfrentar um julgamento bem pior, um julgamento sério, um juízo de Deus. Não tem condição de eu fugir. Não tem condição de eu escapar. Eu vou ser submetido ao julgamento de Deus por esse motivo. Então, vamos sim. É a obrigação nossa, é nosso dever nos examinar, nos limparmos, para que tenhamos condições de fazer julgamento. Porque fazermos o julgamento é obrigação nossa. É o nosso dever. Ah, você está num templo onde você está vendo ali, por exemplo, o adultério correr solto, a fornicação, o comércio, as mentiras, os enganos, e você está quieto concordando. Você está errado, você tem que julgar, você tem que, um suposto irmã está no adultério, tem que falar, olha, você está no adultério, você está errada. A palavra de Deus nos fala que é pecado e os adultos não herdarão o reino do céu. Você tem que falar. Mas para você falar isso, você tem que saber que você está limpo, está limpa. Você tem que saber que você não está cometendo nenhum pecado. Você tem que saber que você não está cometendo nenhum outro erro. Senão você se torna desculpável. Versículo 3. Deste modo, quando tu, um simples ser humano, o julgas e todavia pratica os mesmos atos, pensa que de alguma forma escapará ao juízo de Deus? Você está julgando alguém, mas você está praticando pecado. Você acha que, pelo fato, estou praticando a palavra de Deus, eu estou ali condenando o adultério, eu falo com a pessoa que está para abandonar o adultério, eu julgo mesmo, eu exorto, mas você também comete. Você acha que, pelo que você está fazendo, ali, falando a palavra de Deus para aquela pessoa, mandando ela abandonar o pecado, você acha que Deus vai esquecer o pecado que você anda praticando? Vai esquecer o seu adultério? Vai esquecer a sua mentira? Não, ao contrário, você será submetido ao juízo de Deus, sim. Você será. Essa que é a verdade. Porque, em hipótese alguma,
Você poderia estar fazendo isso. Na verdade, você deveria julgar, sim. Deveria estar fazendo. Mas você primeiro deveria ter julgado a você mesmo. Para nós julgarmos, é necessário nós julgarmos a nós mesmos. Você vê que Paulo fala sobre a questão de nós julgarmos a nós mesmos, ali quando está, lá ali em Coríntios também, ali no 11, ali, quando ele fala, né, quando nós vamos participar da ceia, primeiro examinarmos. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Não porque nós julgamos, fazemos julgamento de acordo com a vontade de Deus. Em nossa vida, nós afastamos o erro, o pecado, nos examinamos, não vamos ser condenados. Porque nós já estamos fazendo avaliação de acordo com a palavra de Deus, nós já estamos julgando. Mas agora é fácil nós julgarmos os outros. É muito fácil. E não julgarmos a nós mesmos. É necessário nós julgarmos primeiro a nós mesmos. Isso que é preciso. Vamos julgarmos a nós mesmos. Para depois, então, podermos fazer outro julgamento. Mas não esqueça. É nossa obrigação julgarmos. É nossa obrigação condenarmos o pecado. É nossa obrigação apontarmos o pecado. É nossa obrigação chamar as pessoas ao arrependimento. Isso é obrigação. É mandamento. Só que antes nós temos que nos limpar. Se não limparmos, não, eu não vou condenar ninguém, eu estou fora disso. Você está se omitindo. Você está se omitindo porque você está no pecado, você gosta do pecado. Omissão é pecado. Versículo 4. Ou porventura desprezas a imensa riqueza da bondade, tolerância e paciência, não percebendo que é a própria misericórdia de Deus que te conduz ao arrependimento? É o amor de Deus, a bondade de Deus que nos conduz ao arrependimento. Nós temos que nos arrepender. Vamos arrepender dos nossos erros, arrepender dos nossos pecados, arrepender dos julgamentos desonestos que nós fazemos. Que o ser humano gosta de julgar. Não, fulano está ali no erro, está assim. É interessante, Jesus conta uma parábola sobre duas pessoas que foram orar, dois homens, né? Um está ali, não, Senhor, graças ao bom Deus que eu não sou como esse publicano ali. Eu venho à igreja, eu faço jejum, eu dou oferta, eu devolvo o dízimo e tudo mais. Enquanto o publicano estava ali abaixado, não tinha nem coragem de levantar a cabeça, né? Para o Senhor batendo no peito, o Senhor me perdoa, né? Perdoa, clamando por misericórdia. Então, a palavra de Deus fala que aquele ali foi abençoado. E às vezes nós agimos como esse outro. Porque nós falamos, não, eu sou crente, eu sou evangélico, eu sou católico, sei lá. Nós gostamos de falar isso e nós condenamos, não. Tá vendo? Aquele ali é homossexual, aquele ali é homossexual. Que coisa feia, pecado, tá na mão do diabo. Não, aquele ali é um assassino, tá na mão do diabo, é um ladrão, é um bandido. Né? Nós condenamos, nós abrimos a nossa boca, nós somos veementes. Mas não examinamos a nós mesmos. Nós examinamos o nosso pecado, então nós pecamos cada vez mais. Porque de vez em quando escapola uma mentirazinha. O pai da mentira é o diabo. Quem está mentindo está na mão do diabo. Não tem desculpa. Não, eu vou na igreja, eu oro. Não importa se você ora, não importa se você vai à igreja, se você está devolvendo o dízimo, ofertando. Não importa quantas vezes você ora. Não importa se você está dizimando. Não importa nada disso. Se você está na mentira, se você está no erro, se você está no pecado, você está na mão do diabo. Essa que é a realidade. E não tem outra palavra, não tem meu termo. Vamos abrir os nossos olhos sobre isso, vamos entender isso, vamos compreender a verdade do Evangelho. As pessoas têm que entender que devemos julgar, mas devemos julgar primeiro a nós mesmos. Vamos julgar a nós mesmos. Vamos nos examinar, vamos nos arrepender. Conhecendo a palavra de Deus, conhecendo Deus como Ele é,
nós nos arrependemos e nós recebemos o perdão na hora que o Senhor nos perdoa, quando o arrependimento é verdadeiro e genuíno. Versículo 5 diz assim: entretanto, por causa da tua teimosia e do teu coração insensível, é que não se arrepende. Acumulas ira sobre ti no dia da ira de Deus, quando se revelará plenamente o seu justo julgamento. Está acumulando, você não quer se arrepender, não. Deus entende, Deus compreende, eu estou fazendo a obra. Tem um tal de hoje, as pessoas não estão fazendo a obra. Mas estão no pecado e eles estão fazendo a obra. Tem pessoas que gostam de sair por aí, eu estou pregando o evangelho, falando de igreja, falando de denominação, falando disso, distribuindo papelzinho, fazendo qualquer coisa, mas também está no pecado. Será que não entendeu que não consegue enganar Deus? Conseguimos enganar qualquer pessoa, mas é a Deus. Ele conhece o nosso coração, ele conhece os nossos pensamentos, ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Nós estamos acumulando a ira de Deus sobre nós. É isso que nós estamos acumulando. É o que nós vamos receber. Nós vamos receber o justo juízo de Deus. Seremos condenados por essas atitudes. Vamos aproveitar, arrepender, chegar diante do Senhor, confessar os nossos erros, confessar os nossos pecados. Arrependimento é quando você abandona o erro, abandona o pecado, abandona tudo que não presta e coloca-se numa posição para servir o Senhor, para fazer a vontade dele. Se coloca como servo. E servo obedece ao seu Senhor. É isso que é preciso. Caso contrário, nós vamos receber o justo juiz de Deus. Versículo 6. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Não, eu oro muito, tá? Não importa que você ora muito. Vou na igreja 3, 4 vezes a semana, não importa. O que você pensa? Quem que é você na sua casa? Quem é você no seu trabalho? Quem é você no colégio? Quem é você na rua? Quem é você entre amigos, amigas? Quem é você? Você é uma seguidora, um seguidor de Cristo? Você vive em conformidade com o Evangelho de Jesus Cristo? E você vai receber. Tudo que nós semearmos, com certeza nós vamos colher. Para Deus fala, Deus não se deixa enganar. Aquilo que nós semearmos, com certeza colheremos. Nós seremos julgados segundo o nosso procedimento. Deus vai nos dar de acordo com o nosso procedimento. Estamos sendo justos, agindo em conformidade com o Evangelho? Então, glória a Deus. Mas não, tem uma coisinha aqui, tem uma coisinha ali, essa coisinha te conduz ao sofrimento, te conduz para a morte, leva você a receber, não o amor de Deus, mas a ira de Deus. É isso que leva você a receber. Versículo 7. Ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Deus concederá, Ele dará vida eterna aos que perseveram em fazer o bem, buscando glória, honra e imortalidade. Ao que nós temos que buscar, glória, honra e imortalidade. E o que eu busco é imortalidade, é viver para sempre. Viver para sempre em Cristo Jesus. Mas por isso nós temos que perseverar, não é ficar, não, é perseverar. Por que a palavra perseverar? Porque não é fácil, não. São batalhas, nós aqui estamos no campo de batalha. Nós estamos em território inimigo. Nós somos atacados, bombardeados constantemente. Mas nós temos que perseverar.
fazendo o que é certo, o que é justo. Nós somos atacados o tempo todo. Palavras. Somos julgados o tempo todo, somos acusados o tempo todo. Somos chamados de tolos, de bobos, ou de doidos, ou de loucos, por nós vivermos em conformidade com o Evangelho. Somos chamados de alienados. Mas não importa o que chamam, não importa o que falam a nosso respeito, nós temos que prosseguir vivendo o Evangelho de Jesus Cristo. Praticando o Evangelho de Jesus Cristo. Isto que é preciso. Isto que é necessário. Temos que observar o que nós estamos querendo. Está querendo uma bênção? Querendo um milagre? Não, eu estou querendo imortalidade. Eu estou querendo glória, honra e imortalidade. É isso que nós temos que buscar. Ele concederá, olha o versículo, você tem que entender isso, diz assim, ele concederá vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Aí, às vezes as pessoas, eu não estou buscando a bênção, eu vou na igreja e buscar a minha bênção, eu vou fazer isso. Está errado. Vai buscar Cristo. Vai buscar Cristo. Cristo é que é vida. Ele dá vida. Ele dá imortalidade. Ele dá glória. Ele dá honra. É Ele que nos dá. Ele nos dá poder. Então vamos buscá-lo. Versículo 8. Por outro lado, reservará ira e indignação para todos que conservam egoísta, que rejeitam a verdade e preferem seguir a injustiça. Vão receber da ira do Senhor, da indignação do Senhor, os que teimam em viver contrário à palavra de Deus. Você acha que você, não da maneira como você está vivendo, está correto, Deus vai te entender. Deus é amor, Ele entende que você só quer ser feliz. Ele entende que você não está aguentando mais, Ele entende isso, entende aquilo. Ele não entende, não. Ele entende a palavra dele. Você está optando por ver dessa maneira, você vai receber exatamente isso, a indignação e a ira do Senhor. Aí não tem vida eterna para você. Aí para você não existe nenhuma honra, nenhuma glória, nenhuma imortalidade. Porque você está teimando em viver contrário aos preceitos dele. Você não está vivendo o que ele diz que é para nós vivermos. Você não está praticando o que ele diz que é para nós praticarmos. Então vem sofrimento, é sofrimento, mas sofrimento. E depois padecer por toda a eternidade. Sofrimento, vergonha, morte eterna. Morte eterna. Isso é uma questão de opção. Nós optarmos ou não por fazer a vontade do Senhor. Optarmos para seguir o Cristo ou não. Se nós queremos seguir o príncipe deste mundo, que é o diabo, que é o Satanás, né? Nós queremos ser comprometidos com os prazeres do mundo, com as alegrias do mundo. Nós vamos enfrentar a ira e a indignação do Senhor com certeza absoluta. Versículo 9. Ele trará tribulação e angústia sobre todo ser humano que persiste em praticar o mal. Em primeiro lugar para o judeu, em seguida para o grego. Então não adianta. Deus já reserva tribulação e angústia. Aí está falando que para que uma referência seria primeiro para o grego, né? E depois para o judeu. Mas em outras palavras, primeiro para os que se dizem crente, depois para o resto. Todo aquele que se diz crente, evangélico, todo aquele que diz conhecer a vontade do Senhor, todo aquele que vive
no engano, mas apesar de falar que conhece, mas vive no pecado, vai sofrer sim a tribulação, todo, não importa qual seja, não importa se é uma simples ovelha, ou se é o líder da igreja, se é o pastor, pregador, ou qualquer outro título. É tribulação e angústia sobre todo ser humano, é todo. Aquele que persiste, né, que insiste em praticar o erro, em viver contrário à palavra de Deus. Não tem escapatória, não tem por onde correr, não tem por onde dizer, falar, não, agora me arrependi, porque vai chegar um momento que não tem mais lugar para arrependimento. Quando Jesus voltar, não dá para se arrepender, mas aí acabou. O tempo passou. Virá seu julgamento. Viveu no erro, você vai pagar. Ou então, antes disso, se nós vivermos no erro agora, a qualquer momento eu posso ser chamado, você pode ser chamado, nós podemos estar aqui daqui a um minuto. Eu simplesmente inspirar, fechar os olhos e já era. Se eu vivi no erro, eu já sei para onde eu vou. Se eu vivi em conformidade com o evangelho, também não sabemos para onde eu vou. E depois não adianta reza, missa, acender vela e fazer qualquer coisa, porque nada resolve. Não tem mais jeito. Então o momento é agora. Nós abandonarmos o erro, senão nós vamos enfrentar tribulação e angústia. Temos que sermos inteligentes. Por que sofrer se nós podemos escolher vivermos imortalidade, podermos viver, recebermos glória, recebermos honra? Por quê? É sendo muito tolo, que a vida aqui é passageira, esse tempo nosso aqui é muito curto. Versículo 10. Porém, glória, honra e paz para todo aquele que perseverar na prática do bem. Primeiro para o judeu, depois para o grego. Você é cristão, cristã, você realmente é um seguidor, uma seguidora de Jesus, pratica isso mesmo, você vai receber glória, honra e paz para todos esses que ele fez assim. É promessa do Senhor, é a palavra dele, e ela se cumpre. Se nós vivermos isso aí, se nós vivermos esse evangelho, se nós vivermos a Jesus, nós vamos receber. Então, caso contrário, vamos padecer. É tribulação e angústia. Não existe outra alternativa, não existe meio termo. Ou praticamos o evangelho, ou vivemos o evangelho, e tenhamos vida, ou não vivemos. E receberemos a morte, vamos receber realmente tribulação, receber angústia, e vamos receber todo o sofrimento, né? Vamos enfrentar a ira de Deus sobre nós. A palavra de Deus é muito clara. As pessoas procuram justificativa, uma maneira para justificar os seus pecados, justificar os seus erros, suas rebeldias. Mas a palavra de Deus não dá. Então esse Deus bonzinho que apresenta, não, Deus entende, Ele compreende, Ele aceita, Ele vai ver, Ele sabe a minha fraqueza, Ele sabe. Não, Ele não sabe nada disso, não. O nosso Deus sabe a palavra. Ele vive a palavra. E exige que nós sejamos praticantes dela. Versículo 11. Porquanto em Deus não existe parcialidade alguma. Não. Deus não vai... eu vou entender a situação ali, porque aquela pessoa ali está sofrendo há mais tempo. Aquela senhora ali, ela tem vários filhos, ela está desempregada, o marido dela abandonou, então ela está nos pecados ali, eu vou entender. Não, Deus não vai entender, não. Ela vai pagar, ela vai sofrer a ira, vai padecer, igual qualquer outro. Não existe exceção de pessoa. Não, Deus vai proteger esse mais do que isso, vai tratar o melhor que o outro, não. Não vou entender a situação dela, não. A palavra é uma só. Não importa a situação daquela pessoa, daquele outro está lá no alto. É uma só. Você tem que cumprir isso. Se não cumprir, vai padecer. E não tem escapatória.
Versículo 12. Pois todos que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos que pecaram sob a lei, pela lei serão julgados. Ah, não, eu não conhecia a palavra de Deus, por isso que eu errei, eu pequei. Ah, não importa, você pecou. Ah, mas eu não conhecia, mas pecou. Todos que sem lei pecaram, sem lei também vão perecer. Eu estava vivendo, não tinha lei, não tinha nada, mas muito bem. Agora você tem, você vai padecer. Então não existe desculpa. Essa que é a realidade. Versículo 13 fala: pois diante de Deus não são os que simplesmente ouvem a lei considerados justos, mas sim os que obedecem à lei. Esses serão declarados justos. Não é só porque eu ouço o evangelho, não é porque eu vou na igreja, porque eu leio, não. Eu tenho que praticar. Se eu não praticar, nada vale. Não basta ouvir, não basta ler. Tem que praticar. E praticando é que nós vamos vencer. Então, em todo tempo, nós temos que ser obedientes. Eu li hoje o livro de Romanos, capítulo 2, até o versículo 13. Toda dúvida nós esclarecemos à luz da Bíblia. Por isso, em todo tempo, eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.